Posso pedir a guarda somente para mim do filho? Então, isso é uma situação que a gente chama de guarda unilateral. A regra é que seja guarda compartilhada. Pelo menos é a regra atual a ser seguida. E ela só não é continuada se houver alguma situação que desabone um dos outros ou se a melhor condição for a guarda unilateral. Então, sim, há a possibilidade da guarda unilateral, mas para isso é preciso verificar demais informações, se há alguma coisa que impeça esse cônjuge de ter uma guarda compartilhada. Qual a idade para se emancipar? A partir dos 16 anos é a idade que pode se emancipar. Aí essa emancipação pode acontecer de algumas formas. Ela pode ser voluntária, os pais fazendo a emancipação, por casamento, por aprovação em concurso público. Então tem algumas formas que pode acontecer essa emancipação, mas a partir dos 16. Estou no seguro-desemprego. Se voltar a trabalhar, eles cortam? Bom, qual é a natureza do seguro-desemprego? O seguro-desemprego, ele serve para o quê? Para manter a renda daquele que foi demitido de forma involuntária até que ele encontre um novo emprego, um novo serviço, um novo trabalho. Então, sim, ele só é devido, você só recebe enquanto você está na procura de um novo emprego. Quantos anos para uso capião de terreno? Bom, isso vai depender das características dessa posse, né? Mas a gente parte de 15 anos, podendo ser até 5. Então, depende da característica da posse, pode ser o período máximo que seja 15 anos de posse desse terreno. Aluguei uma casa. Eu que pago o IPTU? Bom, né? O que fala a lei de locações? Que isso é como um acordo entre as partes, ou seja, depende daquilo que está no seu contrato de locação. Se no teu contrato de aluguel diz que quem paga o IPTU é o proprietário, então é o proprietário. Se no contrato falar que é o inquilino, pode ser cobrado do inquilino sim o valor do IPTU. Como funciona a divisão de bens no divórcio? Bom, num divórcio, para que a gente possa falar em como funciona a divisão de bens, é preciso saber como foi esse casamento. Qual o regime de bens que foi aquele que foi escolhido na data do casamento, né? Como em regra geral o nosso é a comunhão parcial, vamos seguir pela comunhão parcial para dar um exemplo. Na comunhão parcial, todos os bens adquiridos durante o período do casamento, ou seja, da data em que a união começou até a data dessa separação, desse divórcio, os bens são divididos de igual forma. E bens, entenda-se, dívidas também, né? Então, tudo é dividido. Qual a diferença entre o divórcio consensual e o litigioso? Bom, o divórcio consensual, assim como o próprio nome diz, é aquele que já tem um acordo entre os dois, entre os seis cônjuges. Então, eles já estão ok em como querem fazer essa partilha. E hoje, esse divórcio, se for consensual, pode ser feito até de forma extrajudicial. O litigioso é aquele que ainda a algum ponto as partes estão discutindo. Então, seja um que não aceita o divórcio, não aceita o fim desse casamento, seja ele não aceita a forma como está sendo divididos os bens ou a forma ainda, o valor que está sendo dado a esses bens, aí parte-se para um divórcio litigioso, ou seja, ele tem um litígio, vai ter uma discussão judicial mais acirrada entre as partes. Sou obrigado a pagar pensão? Se for preso é muito tempo? Bom, né, a prisão civil no Brasil é possível para o devedor de pensão alimentícia, né? E o tempo mínimo é de 1 mês até 3 meses de prisão. Esse aqui é o período em que fica se você não estiver em dia com a pensão alimentícia. E sim, ela é de pagamento obrigatório. Somente com uma decisão judicial é que eventualmente pode ser desobrigado de pagar essa pensão.